gente, vamos dar continuidade às nossas aulas de história, que é a professora Ellen. E vamos para mais uma aula de história aqui para os alunos do 8º ano, né? Concluímos as revoluções no território inglês, né? A gente conheceu a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, a Revolução Industrial, né? Percebemos quais foram as relações, né, entre essas revoluções. A gente percebeu que elas estão ligadas à ascensão política da burguesia, à ascensão econômica da burguesia, né? O desenvolvimento das ideias liberais, né? E agora, dentro desse mesmo cenário do século XVIII, a gente vai também conhecer uma outra revolução, né? Que é demonstrada, principalmente dentro da nossa história, como uma das revoluções mais... uma das maiores revoluções, né? Não desconsiderando as outras revoluções, né? Mas a Revolução Francesa, ela se apresenta na nossa história não como um fenômeno isolado. Por que ela pode ser considerada uma das mais importantes? Porque os ideais, né, buscados e alcançados pela Revolução Francesa, elas vão atingir uma proporção muito grande, né? Isso não quer dizer que a Revolução Industrial não tenha alcançado essas proporções, né? Mas a Revolução Francesa se apresenta como uma das maiores revoluções nesse período que nós estamos estudando, né? E ao falarmos de Revolução Francesa, é importante a gente lembrar que o Estado francês, né, o país, a nação francesa, ela se apresentava como um país, um estado mais populoso, né, da Europa. A gente viu que tanto a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa e a Revolução Francesa, elas estiveram diretamente ligadas a uma coisa que a gente sempre vem discutindo, né? Que é exatamente a crise dos antigos regimes. A crise do antigo regime, eu não estou lembrando qual era o antigo regime, era o regime absolutista. A França também vai estar dentro desse cenário de luta contra o absolutismo, né? Assim como as revoluções inglesas, né, que lutaram contra o fim do absolutismo inglês. A França, no século XVIII, ela também vai se apresentar enfrentando uma crise ainda, né? Uma crise desses velhos regimes, porque o que vigorava na França, nesse período, era ainda o absolutismo, né? E aí a gente vai compreender quais foram os passos da Revolução Francesa, quais eram seus objetivos. E primeiro a gente vai compreender o que era essa França, né? O que era essa França pré-revolucionária, o que é a França no século XVIII, né? E a gente vai conhecer isso a partir da sociedade. A sociedade francesa revolucionária. Essa imagem, ela vai representar muito bem o que era a sociedade francesa, né? Eu coloquei aqui um texto para vocês, e é importante que vocês leiam, né, para fazer a interpretação da imagem. E esse esquema, que é posto na imagem no século XVIII, representa muito bem, né? Eu sempre coloco para vocês uma pirâmide, né? Temos a nobreza, o clero e a burguesia e o povo, né? E a gente vai perceber
que a sociedade francesa ela vai estar dividida em camadas, ou seja, ela vai estar dividida em estados. O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, né? Eu peço que vocês coloquem aí na página 322 e vocês vão perceber, né? E vamos entender do que era formado esses estados, fazendo uma observação nesse esquema da sociedade que eu coloquei para vocês. A sociedade era formada pelo primeiro estado, principalmente formada por quem? Pelo clero, né? Por todo o corpo eclesiástico. O segundo estado, composto pela nobreza e pelas famílias proprietárias das terras, da maioria das terras francesas, e essa classe nobre é ela que vai ter os privilégios, tanto os privilégios políticos como os privilégios econômicos, né? E é dentro dessa camada da sociedade que estará a família real, né? A família francesa, a família do rei, a família da realeza, né? Usufruindo dos vários privilégios, né? Usufruindo da isenção de impostos e outros privilégios. E o terceiro estado, como já está aqui na imagem, vai ser composto da burguesia e do povo, né? Burguesia vocês já conhecem, né? Essa classe. E o povo. Que povo, tia? Eram trabalhadores urbanos, eram artesãos, eram camponeses, comerciantes e os pequenos proprietários, né? E aqui a França era composta por esses três estados. O clero e a nobreza, eles tinham enormes privilégios e o rei impunha a sua vontade, já que era um cenário de absolutismo, né? E considerado por meio da teoria do direito divino dos reis, esse rei era o representante de Deus na terra, ou seja, era o rei absoluto, né? E dentro desse cenário, e já vendo essas desigualdades entre os estados, é que vai se formar, né? Vai se formar o interesse de uma revolução por parte do terceiro estado. Lembrando que no século XVIII, o que é que a gente estudou? Quais eram as ideias que eram transmitidas, principalmente pelos burgueses na Europa? Era o iluminismo, era o liberalismo. Por isso eu disse, gente, liberalismo e iluminismo é o primeiro conteúdo. Foquem em liberalismo e iluminismo, porque eles serão, né, as bases para que a gente conheça todas essas revoluções. Revolução Industrial, revoluções inglesas, Revolução Francesa, Revolução na América também. Então, esse século é importante. A gente vai ver o ápice, né, da divulgação das ideias iluministas, né, e também os princípios liberais. E a burguesia, ela vai ser a pivô nesse processo revolucionário. A população, né, de certo modo, ela vai ter acesso a essas ideias, né, de forma não tão intensa, né, mas a população do terceiro estado, por meio da burguesia, ela vai ter um acesso a essas informações que estão correndo por toda a Europa, né? E é dentro desse cenário que o velho regime, o absolutismo, ele vai entrar em crise,
porque as pessoas vão passar a questionar tais privilégios desses dois estados, né? Compostos pelo clero e pela nobreza. E a gente vai perceber que esse século vai ser muito importante, né? Tendo ideia de que a França era um dos estados mais populosos da Europa, vendo a situação da sociedade, vendo a desigualdade entre cada estado, né? E lembrando também que a França ela volta endividada, né, de uma parceria com outros estados, outras regiões em relação a guerras, principalmente porque a França ela vai ser uma das principais investidoras, ou melhor, uma das principais parceiras, né, ali na Guerra da Independência Americana, e a França ela vai retornar endividada, e a França ela vai passar por uma crise política. Temos aí, eu coloquei para vocês, tendo como principal os gastos com guerras e a cerca de 80% das rendas dos camponeses eram destinadas a pagamentos de impostos. Então, 80% do trabalho dos camponeses eram voltadas para suprirem tanto essas dívidas de guerra, né, como para também garantir ou talvez suprir as necessidades dessas classes privilegiadas, né? Essas classes, principalmente a nobreza, que tinham luxo, né, a ser mantido, e com isso os preços dos alimentos subiram e a fome ela vai se alastrar, provocando mais ainda a insatisfação do povo francês. E é dentro disso que as ideias liberais e iluministas vão encontrar um caminho, né? Um caminho facilitador dentro da sociedade francesa. A insatisfação do povo. E vai iniciar-se então em Paris e em outras cidades da França levantes contra a política econômica do governo. Mas qual a política econômica? Era esses altos impostos, eram as arbitrariedades, né, do rei francês, do rei absoluto. E esses camponeses, motivados por esses burgueses do terceiro estado, eles vão passar a questionar algumas coisas, né? Aqui a gente vai ver mais na frente. Na próxima aula eu vou fazer um vídeo especificamente sobre a Assembleia Constitucional que foi realizada.